Então, muito boa noite aos nossos amigos da Rede Amigo Espírita que nos acompanham nesta terça-feira, dia 3 de novembro de 2015. É uma grande alegria estar aqui com todos, aqueles que nos acompanham também pelo YouTube. Nós estamos com essa missão de substituir o Carlos Alberto. Ele hoje teve um compromisso doutrinário e nos pediu que pudéssemos aqui substituir. Nós vamos tentar, então. É uma missão impossível, né? A gente não está aí à altura das condições do Beto, né? O Beto, expositor já de muito tempo, com muita experiência, muita bagagem. Mas vamos aqui, dentro das nossas possibilidades, tentar ser úteis de alguma forma nessa divulgação da doutrina espírita, que é uma doutrina que nos enche de alegria, nos enche de satisfação, nos consola e nos proporciona sempre esse vigor na nossa fé, na nossa esperança, né? Nós vamos então iniciar as nossas atividades com uma prece. Então, nós elevamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus, rogando ao nosso Mestre, nosso governador espiritual, que nos ampare nessa tarde, que nos proteja, que nos inspire a cada um de nós, para que as luzes do conhecimento nos alcancem e nós possamos, assim, desfrutar desse banquete de luz, introjetando na nossa vida diária todo esse arcabouço de conhecimentos e experiências que a doutrina espírita nos oferece. Obrigado, Jesus querido, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, mais uma vez, o nosso cordial abraço a todos que nos acompanham aqui na sala, né, que vão estar movimentando aqui o nosso chat, né, aqueles que nos acompanham pelo YouTube. É sempre uma satisfação muito grande estar podendo partilhar dessa doutrina de luz, dessa doutrina maravilhosa que nos enche os corações, que nos incentiva a prosseguir confiantes cada vez mais nessa nossa trajetória de evolução, né? Bem, hoje nós vamos trazer algo sobre o capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23. Aliás, capítulo 23 é o capítulo que fala sobre a moral estranha, e o item 9, quando Jesus nos diz que não vim trazer a paz, mas a divisão. É um tema desafiador para nós, e nós vamos trazer inicialmente os apontamentos do Evangelho e os comentários a respeito desses ensinamentos de Jesus. Então, o capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a moral estranha, item 9, não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36, nós temos o seguinte registro. Tá? Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. E Jesus continua. Vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra?
Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2, e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai. A mãe com a filha, e a filha com a mãe. A sogra com a nora, e a nora com a sogra. Esses registros estão no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. E aí Kardec traz uma interessante assertiva sobre esses versículos. Logo abaixo, logo que Kardec lança os versículos, ele faz os seus comentários, né, quando nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec tem uma metodologia muito interessante, porque ele traz os versículos que estão nos evangelhos, aí ele traz os seus comentários com base em tudo aquilo que ele observou da codificação, e depois tem a instrução dos espíritos, que são mensagens vindo dos espíritos através da mediunidade, e Kardec então seleciona essas mensagens de acordo com os temas do Evangelho que estão em estudo, né? Então, em seguida aos versículos, nós temos a seguinte colocação de Kardec. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, Jesus, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito, não vim trazer a paz, mas a espada? Vim separar do pai o filho, do esposo a esposa. Vim lançar fogo à terra, e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Aí Kardec continua. Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou. E elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas um pouco equivocada, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se. O item 12 desse capítulo traz uma colocação muito interessante para a gente entender essa questão da moral estranha. Kardec diz o seguinte: toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Então a luta da doutrina espírita se justifica, né? A gente começa a entender o quanto que é difícil a ideia que a doutrina espírita traz, em razão de ser uma ideia nova, relativamente nova, e a oposição que é feita contra a doutrina espírita. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. Por quê? Quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base
se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Bem, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho esse tema, porque todos nós que estamos tendo informações, estamos pesquisando, gostamos dos estudos, das obras relacionadas à doutrina espírita, e muitos de nós já temos oportunidade de trabalhar nas casas espíritas, no movimento espírita, nós vamos observando muitas vezes alguma dificuldade de levar adiante essa proposta de divulgação, de vivência desta doutrina de luz que nos chega, que nos alegra, que nos consola. Às vezes as dificuldades surgem até dentro do próprio lar de cada um de nós, de nossas casas, às vezes dentro das próprias casas espíritas, às vezes vem também externamente ao nosso movimento espírita, né, uma oposição, uma resistência, e até mesmo do plano espiritual. Né, do plano espiritual, há aqueles que se imaginam inimigos do Cristo, inimigos da doutrina espírita, inimigos do espiritismo, e estão sempre a lançar algum tipo de oposição a essa ideia nova. Né? Então, Kardec já nos traz essa perspectiva no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele nos mostra que toda ideia nova, em razão das consequências dessa ideia, então, quanto maior as consequências, maior será a oposição, maior será a resistência. Né? E isso é importante que a gente entenda, porque muitas vezes essa resistência, essa oposição, nós não contávamos com ela, nós não imaginávamos que ela pudesse existir. No entanto, ela é uma realidade. Ela é uma realidade. Né? E por que ela é uma realidade? Porque ela provoca um tipo de desvinculação. Então, na medida que nós vamos captando os conhecimentos da doutrina espírita, vamos vivenciando esses conhecimentos, nós vamos modificando a nossa vibração. E o que é a nossa vibração? A nossa vibração é aquilo que irradia de nós. E o que irradia de nós é o nosso pensamento. Né? São essas ondas mentais que ganham o fluido cósmico universal e que vão levando, no contexto dessa onda mental, vão levando tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que pensamos, que refletimos, que comparamos. E as nossas vinculações espirituais, elas se dão em razão dessas ondas mentais, em razão das nossas vibrações. Né? Então, muitas vezes, quando nós estamos compreendendo os ensinamentos, nós estamos vivenciando esses ensinamentos, nós passamos a emitir uma vibração diferente. E na emissão dessa vibração, nós vamos perdendo alguns vínculos que até então estavam conosco, em razão dos interesses, em razão dos desejos comuns, né? Então, nós vamos crescendo, vamos evoluindo, vamos melhorando, e
e isso vai gerando uma desvinculação que muitas vezes preocupa aqueles que desejam nos ter aos seus lados por algum motivo, por um sentimento de posse, por um sentimento, enfim, não muito feliz, e eles então acabam proporcionando uma espécie de oposição, de ataque, para que inclusive a gente se afaste dos estudos, a gente se afaste do contato com as casas espíritas, a gente não tenha contato com os livros, né, com as pessoas que possam nos ajudar, porque é justamente na mudança da vibração que há esses processos de desvinculação. Tá? Então, quando Jesus traz o seu evangelho, e hoje nós podemos ver isso com a doutrina espírita, há uma nova ordem de ideias. E essas ideias, elas vão proporcionando uma mudança no comportamento das pessoas. E isso gera uma resistência para aqueles que gostavam, que apreciavam a ordem antiga das ideias. Né? Então a gente precisa compreender isso e trabalhar bem essa questão da oposição, da resistência no nosso caso atual, à doutrina espírita. Tá? Quando Jesus nos fala sobre essa questão dessa divisão, realmente nós temos uma questão que é fundamental, porque praticamente Jesus inaugura os primórdios da fase de regeneração. Né? Quando Jesus traz o amor em substituição, em aperfeiçoamento à lei, Jesus inaugura efetivamente uma nova fase na história de todos nós que estagiamos aqui nesse planeta. Aqueles que vivem sob os rigores da lei, aquele que caminha, que faz a sua evolução dentro da lei, ele agora passaria a fazer a sua evolução numa nova perspectiva, na perspectiva do amor. Então isso muda, isso altera completamente a forma como as pessoas passam a vibrar, passam a sentir. Então nós temos alguns versículos que estão muito relacionados àqueles que vivem na lei, aqueles que gostam de viver na lei. O que é aquele que gosta de viver na lei? Aquele que aprecia a lei. É aquele que gosta de códigos de conduta. Aquele que gosta de prescrições acerca de comportamento. Aquele que precisa de alguém ou alguma norma ali ditar o que fazer, como pensar, como sentir, como agir. Essa fase de vivência na lei é uma fase onde se montam os alicerces da vida espiritual. É onde nós aprendemos as disciplinas, é onde nós aprendemos a ordenar nossos pensamentos, é onde nós aprendemos a respeitar a vida e o direito dos nossos semelhantes. Então é uma fase preparatória. É uma fase que ela é importante dentro da nossa formação espiritual, dentro da nossa evolução espiritual, mas ela é uma fase que ela é um alicerce. É necessário que isso cresça, que isso evolua, que isso parta para um novo contexto. E aí então vem Jesus inaugurando o contexto de amor. Né?
Então, para os que viviam na lei, para os que gostavam das formalidades da lei, para os que gostavam dos rigores da lei, do olho por olho, do dente por dente, né, das solenidades da lei, esses tiveram efetivamente uma dificuldade quando recai sobre o nosso planeta, dentro de um movimento evolutivo, recai agora a lei do amor, personificada em Jesus. Então é natural que haja realmente uma resistência, né? Então, nós temos alguns versículos que mostram bem essa diferença, né? O que é viver na lei e o que é viver já num contexto do amor. Por exemplo, daí não sairás enquanto não pagares o último ceitil. Pagarás ceitil por ceitil. Essa é uma colocação específica para aqueles que pautam as suas vidas, as suas condutas, pela lei. Porque aqueles que já aderiram à proposta de amor trazida por Jesus, encontram, por exemplo, a seguinte orientação: o amor cobre uma multidão de pecados. Então, aquele que vive na lei, que gosta da lei, que é rigoroso com as pessoas, que é rigoroso com os sistemas, que é rigoroso consigo próprio, esse continua o seu caminho evolutivo, sem problema nenhum, porque a evolução é uma lei que nos impulsiona indistintamente, a todos nós, ao processo de aperfeiçoamento. Agora, nós é que fazemos a opção. Se queremos permanecer evoluindo pela lei, nos rigores da lei, ou se queremos adotar os princípios do amor. O amor cobre uma multidão de pecados. Muitas vezes, quando nós aderimos à proposta de Jesus, nós passamos a não ter mais que pagar ceitil por ceitil. Porque o amor vai cobrindo essa multidão de pecados e vai nos trazendo compensações no âmbito da nossa vibração e do nosso reajuste com a lei de causa e efeito. Então, essas expressões mais severas, pagarás ceitil por ceitil, daí não sairás enquanto não pagares o último ceitil, essas expressões estão relacionadas àqueles mais endurecidos, com os corações mais empedernidos, aqueles que querem seguir a sua evolução dentro da lei, né? Agora, aqueles que já querem aderir ao projeto de amor, a evolução dentro dos caminhos do amor, a esses nós temos um abrandamento dessas rotinas de vivência e já não haverá mais essa necessidade de pagamento de ceitil por ceitil, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Nós temos um exemplo muito interessante que nós trabalhamos sempre quando estamos lidando com esse tema, que é, por exemplo, uma pessoa aos 30 anos de idade comete um homicídio, por exemplo. Ela estava armada, por acaso se envolve numa discussão, saca o seu revólver, mata alguém. Mata alguém, tira a vida dessa pessoa e depois retorna para a vida espiritual. Retorna para a vida espiritual e agora esse homicida entra numa faixa que agora é preciso reencarnar, né, para dar prosseguimento à sua evolução. Então chega
os mentores espirituais, os amigos espirituais, aqueles espíritos que trabalham com Jesus no sentido de orientar as experiências reencarnatórias, e dizem para essa pessoa que praticou esse homicídio: olha, meu amigo, você, na última vida, com 30 anos de idade, você matou alguém, né? Você estava armado naquele momento, sacou a sua arma, disparou, a pessoa morreu. Então, com 30 anos de idade, na sua próxima existência, você vai, então, dentro desses princípios que regem a lei de causa e efeito, você vai, então, ter que passar por essa experiência, né? Quem com a espada fere, com a espada será ferido, né? Não foi assim que Jesus orientou Pedro, né? Pedro, guarda a sua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido, né? E então a pessoa tomou aquele choque, né? E perguntou, mas não tem um jeito de eu evitar ter que passar por essa experiência aos 30 anos de idade? Não tem como a gente resolver isso de uma outra forma? E os mentores então disseram, tem uma outra forma de a gente resolver essa questão, de você se quitar com a lei de causa e efeito, de você ficar quites com a sua própria consciência. Existe sim um outro jeito. Aí a pessoa pergunta, então qual é esse jeito? Eu estou disposto a ouvi-los e adotar, fazer o que for preciso. Aí os mentores então orientam. Olha, primeiramente, nós vamos escolher, você vai escolher também, vamos ver se a família te aceita, você vai nascer numa família espírita, né? E nascendo nessa família espírita, desde cedo você vai receber as orientações do Evangelho, da doutrina espírita. Essa família vai te encaminhar para a evangelização das crianças, e vocês então vão fazer parte da casa espírita, de preferência de vocês, né? E com o tempo, você vai crescendo, vai fazendo parte da mocidade espírita, da juventude espírita, vai se envolvendo com os estudos, com a arte espírita, enfim, vai entrando nesse clima que a doutrina espírita possa te oferecer, né? E quando você já tiver assim, com a sua maturidade, né, já tiver jovem, maduro, nós vamos então te colocar numa reunião mediúnica, para você já ir aprendendo a lidar dentro de uma reunião mediúnica, né? E depois que você está ali na reunião mediúnica, você vai começar, depois de um certo tempo, de uma certa experiência, vai começar a conversar com os espíritos que vão se manifestar, vai orientar, vai evangelizar, vai consolar esses espíritos, né? Então, e com isso você vai levando a sua vida com muita persistência, com muita disciplina, né? E então tem um jeito realmente de você não ter que passar por essa situação de perder a vida aos 30 anos de idade. Dentro da lei de causa e efeito, era necessário que você vivesse essa experiência, porque você fez um irmão, fez um semelhante passar por isso. Então, mas tem esse jeito. Você aceita, você quer, aí a pessoa aceita aquela proposta, reencarna e começa realmente, dentro de uma família espírita, começa a ter contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o culto do Evangelho no lar, com a evangelização das crianças, aí daqui a pouco a juventude, daqui a pouco a mocidade espírita, e daqui a pouco a espiritualidade consegue encaixá-lo numa reunião mediúnica, e ele começa a se envolver nas preces, nas vibrações, naquele clima, e daqui a pouquinho ele começa então a dialogar com os espíritos. E começa a aconselhar, para que o espírito não tenha sentimento de vingança, de ódio,
que o espírito possa sair dali bem encaminhado, consolado, né? Ele começa esse trabalho que visa ajudar aqueles que estão em aflição e se autoajudar também, né? E os anos vão passando e ele vai permanecendo, ele vai perseverando nesses trabalhos, né? Porque perseverar também é importante, né? Jamais desistir, e sim perseverar. E quando chega aos 30 anos de idade, surge então o que a gente chama de circunstâncias reflexas, né? Há aquela alteração da vibração do indivíduo num momento em que a memória profunda, libera aquele registro e ela passa a fazer parte das vibrações do ser, né? Então é chegada a hora do reajuste com a lei. E acontece um fenômeno interessante, né? Um fenômeno interessante, porque chegou a idade, no caso dessa pessoa, chegou a idade, chegou aos 30 anos de vida e rapidamente aparece no plano espiritual aqueles espíritos prontos para fazerem o serviço, vamos chamar assim, né? Prontos para tirarem a vida, ou articularem, ou movimentarem-se no sentido de tirar a vida daquele ser com a lei, né? E é muito interessante a gente abordar esse assunto, porque nem sempre o reajuste com a lei vem das nossas supostas vítimas, né? Vamos imaginar que esse nosso amigo que cometeu esse homicídio aos 30 anos de idade, na vida passada, essa pessoa que morreu, essa pessoa que perdeu a vida, vamos imaginar que ela tenha perdoado, tenha entendido, tenha perdoado, e assim ela se libertou e seguiu a sua caminhada evolutiva. Ela não tem interesse nenhum em se vingar, em fazer nada de mal contra o seu suposto algoz, né? Então, a vida e a doutrina espírita vai nos ensinando que esses reajustes com a lei, eles se dão no campo vibracional da criatura, né? Nós temos um exemplo muito interessante, que é o exemplo de Jesus Cristo e Judas. Nós temos os registros do Antigo Testamento que nos dizem que Jesus seria traído. Mas não há nenhum registro no Velho Testamento dizendo que o traidor seria Judas. Ele poderia ser traído, Jesus poderia ser traído por qualquer pessoa, não necessariamente Judas. Não há nenhum registro, nada na Bíblia diz que o traidor seria Judas, né? Então, o que significa isso? Significa que quando o fato vai acontecer, não vai faltar quem esteja ali apto a fazer o serviço sujo, né? Então, aquele que estiver menos vigilante, né, com as suas concupiscências mais afloradas, esse é o candidato a fazer o serviço sujo, né? Então, não havia uma predestinação fatalista para que Judas fosse o traidor de Jesus. Podia ser qualquer um, qualquer um. Mas como Judas estava mais invigilante, né, e ele acabou então cedendo aos apelos e acabou então traindo Jesus, mas poderia ter sido qualquer um, tá? Então, esse nosso amigo, desse exemplo que nós estamos trazendo agora, quando chegou aos 30 anos de idade, há aquela alteração vibracional, aquilo ganha o fluido cósmico universal, há uma atração no sentido de se promover um reajuste com a lei. Então vão se aproximando esses invigilantes, vão se aproximando com o objetivo na mente deles, eles imaginam que são justiceiros, né, que estão fazendo justiça, eles se aproximam. Aí então chega o mentor, ou os mentores, ou os guias espirituais do nosso amigo,
chegam para esses espíritos que se aproximaram para auxiliar esse momento de resgate e explicam o seguinte: olha, nós sabemos que o nosso amigo aí, que fez 30 anos, sabemos que ele errou, que ele matou alguém, que ele se comprometeu com a lei, nós sabemos de tudo isso, né? Que ele precisa se reajustar com a lei, mas nós queremos dizer para vocês o seguinte: ele está desde cedo trabalhando pela melhoria íntima, pela reforma íntima. Ele vem ajudando as pessoas, ele vem orientando, ele vem trabalhando na campanha do quilo, vem trabalhando na sopa, vem trabalhando na reunião mediúnica, ele ajuda na casa espírita. E hoje tem muitas pessoas que estão dependendo dele, da ajuda dele, da orientação dele. E se vocês tirarem a vida dele, com certeza, vocês podem esperar que a próxima encarnação de vocês vai ser muito dolorosa, porque vocês vão adquirir um karma, não só com ele, mas com todas essas pessoas que hoje dependem dele de alguma forma, né? Aí os espíritos ouvem essa orientação dos mentores, aí ficam ali observando, vão observar o nosso amigo que fez 30 anos, né, vão acompanhar, e aí chega a seguinte conclusão: fala, realmente não vamos mexer com ele, não vamos levar adiante esse reajuste, essa justiça, vamos atrás de outras coisas, esse aí vamos deixar em paz, né? E aí eles então se afastam, graças a essa atitude do nosso amigo, que chegou aos 30 anos de idade, e que pôde, em razão do seu comportamento, da sua mudança, pôde contar, inclusive, com a intercessão dos bons amigos espirituais, né? Que naquele momento crítico intercederam por ele, retirando aquela ideia de justiça, de lei de causa e efeito, de olho por olho, de dente por dente. Então eles trabalharam nesse sentido, e aqueles espíritos então se afastaram, e o nosso amigo pôde prosseguir na sua jornada evolutiva, né? Então é muito importante que a gente assimile esse contexto, porque aqueles que aderem a esse projeto de amor trazido por Jesus se encaixam nessa nova disposição, né? Então o amor cobre uma multidão de pecados, né? Agora, se o nosso amigo não tivesse aderido a esse projeto, com certeza, quando ele tivesse feito seus 30 anos de idade, ele teria que passar por uma morte, né? Provavelmente teria sido assassinado, né? E aí, várias formas, às vezes uma bala perdida, que nós sabemos que não há bala perdida, né? Essas balas perdidas, elas têm o seu endereço certo, né? Ou às vezes num assalto, ele seria assassinado, enfim. Se ele não tivesse aderido ao projeto de amor, ele estaria conduzindo a sua vida dentro da lei, né? E a lei, ela diz que daí não sairás enquanto não pagares o último ceitil, né? Pagarás ceitil por ceitil. Então é importante a gente entender esse contexto para que a gente deixe de viver dentro da lei e passe a viver dentro do amor. Essa proposta de Jesus, né? Então, quando Cristo nos ensina, ele está então nos trazendo essa nova perspectiva, e isso nos interessa. Isso nos interessa muito, porque os processos de resgate, eles são dolorosos. Por mais que esteja a misericórdia divina a atuar conjuntamente, mas sempre há um contexto de dor, de inconformação, né? Então, se a gente puder evitar ou minimizar ao máximo, então que a gente adote as linhas do amor propostas por Jesus, né? E muitos de nós
temos efetivamente abreviado muitas dores, muitas necessidades de resgates kármicos que nós teríamos que passar por termos ainda um pensamento de lei, né, de um pensamento de rigidez. Nós já abreviamos muito isso quando adotamos a lei do amor, quando passamos a perdoar mais, quando passamos a fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse, né? Então, quando a gente começa a seguir as propostas de Jesus, então nós vamos nos distanciando desse caminho pautado nos rigores da lei, né? Então, a gente vai se beneficiando desse amor que cobre uma multidão de pecados. E vamos ganhando mais qualidade na nossa vida, mais felicidade, né? E é justamente nesse contexto que há essa resistência, essa oposição, né? Porque nós vamos evoluindo, vamos crescendo, vamos melhorando, e isso muitas vezes encontra muita resistência, muita oposição de outros seres, né? Então a gente traz esse contexto para ilustrar, né? Para ilustrar e dizer que efetivamente Jesus vem trazer uma espada, né? Jesus vem trazer uma divisão. Mas que divisão é essa? Aqui nós vemos, aparentemente, Jesus diz que vai dividir as famílias, né? Vou deixar o pai contra o filho, né? A filha contra a mãe, né? E isso, efetivamente, não condiz com a realidade, tá? Não condiz com a realidade. Ó, vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. Isso realmente, essa estranha moral, né, que é o título desse capítulo, como é que Jesus poderia dizer essas coisas, né? Como é que Jesus iria querer dividir uma família, colocar o pai contra o filho, a mãe contra a filha, como? A nora contra a sogra. Como é que Jesus iria, né, propor isso? Como é que Jesus iria defender essa tese, essa ideia, né? Seria realmente contrário a tudo aquilo que o mestre veio trazer na sua experiência, na sua vivência do amor, sendo o maior exemplo, o maior modelo, o maior guia de amor que a humanidade já conheceu, né? Então nós precisamos compreender o que significa separar o pai do filho, né? Separar a mãe da filha. São símbolos muito expressivos, né? Homem, mulher, pai, mãe, filho, filha, são símbolos muito expressivos que precisam ser bem compreendidos por nós, porque eles não têm efetivamente nada a ver com divisão de família, né? Ninguém estaria autorizado a dividir a sua família em razão de Jesus, né? Em razão dos ensinamentos do Cristo. Não, Jesus não veio afiançar essa conduta, esse comportamento, tá? Quando Jesus fala de dividir o pai contra o filho, ou a mãe contra a filha, Jesus nos propõe que nós deixemos as expressões de retaguarda, deixemos elas fluírem sobre nós, mas que nós tenhamos as expressões do futuro também fluindo sobre nós. Jesus veio trazer a composição da nossa casa mental, tá? Então nós temos no cerebelo, que é uma parte do nosso cérebro, nós temos ali esses registros de pai e mãe.
pai significa a nossa linha de evolução no campo da racionalidade. Mãe significa a nossa linha de evolução no campo do sentimento. Então, ao longo das nossas reencarnações, nós vamos evoluindo tanto racionalmente quanto sentimentalmente. Razão e sentimento. Através das experiências, através das reencarnações. Essas experiências vão imprimindo em nós reflexos. Esses reflexos, eles vão sendo lançados na nossa existência atual. Mas eles determinam aquilo que somos, aquilo que fazemos, como vamos operar, como vamos conduzir nossas vidas? Não. Eles se apresentam em forma de reflexos, gerando vibrações. Então, do cerebelo, que é essa parte da nossa mente, né, do nosso contexto biológico, esses impulsos vão caindo no nosso córtex cerebral, tá, que é o nosso momento atual, tá, que representa filho, filha, né? E nesse momento atual, que é o filho e a filha, nós vamos recebendo dos nossos lobos frontais, que é outra parte do nosso contexto biológico, vamos recebendo aquilo que diz respeito ao Cristo, ou a nossa vibração crística, né, ou aquilo que vem como o ideal, como aquilo que é o ideal dentro de um contexto crístico. Então, funciona mais ou menos assim. O nosso córtex cerebral, o nosso cérebro, recebe os impulsos, os reflexos da retaguarda, que aqui Jesus simboliza como pai e mãe, né? São reflexos. Então, nós trabalhamos com esses reflexos, com essas tendências, porque eles são a nossa realidade, eles são a nossa história, né? Eles estão vivos dentro de nós, eles definem nossas tendências, eles definem nossas propensões, né? Mas nós recebemos também, dos nossos lobos frontais, esses reflexos relacionados ao Cristo, à centelha crística que existe dentro de nós e que foi muito avivada com a chegada de Jesus, né? Então, nós entramos numa vibração de sintonia com as propostas crísticas. Então, o perdoar 70 vezes 7, o fazer ao próximo que gostaríamos que o próximo fizesse a nós, né? Todos aqueles ensinamentos de Jesus, eles vão também sendo lançados em forma de reflexos no nosso momento atual. Então, o nosso momento atual, Jesus chama de filho, de filha, tá? O nosso momento passado, ele chama de pai, de mãe. Então, por que que Jesus vai, então, jogar o pai contra o filho? Por quê? Porque com os novos reflexos trazidos pela lei do amor, personificada em Jesus, toda a nossa evolução, tanto intelectual quanto sentimental, ela está lançando no nosso presente esses reflexos, essas tendências. E aí então vem Jesus trazendo uma nova ordem a partir da lei do amor. Então, Jesus está querendo que sobreponha sobre as nossas construções do passado as novas orientações que ele traz. Tá? Então, o filho, a filha, aqui trazidos por Jesus,
representa exatamente essa transformação de pai e mãe. Então, o nosso momento atual é para que a gente, de posse desses conhecimentos do Evangelho, de posse desses conhecimentos da doutrina espírita, sendo bem compreendidos, sendo bem estudados, nós possamos modificar o nosso presente, o nosso momento atual. Não mais vivendo em função desses reflexos que são lançados sobre o nosso comportamento o tempo todo, pelas nossas experiências pretéritas, né? Então, por isso vai jogar o filho contra o pai, ou seja, vai haver uma renovação, vai haver uma transformação de todo esse processo evolutivo, sem perda, porque tudo que nós evoluímos, tudo que nós aprendemos no campo do intelecto ou no campo do sentimento, nada disso se perde, nada disso está desperdiçado, mas toda essa base, ela precisa ser modificada, ela precisa ser transformada para melhor. E como que nós vamos fazer isso? Através de Jesus, do Evangelho de Jesus. Tá? Então, Cristo nos traz esse contexto. Então, essa divisão entre o pai e o filho significa, na verdade, uma transformação. Ou seja, nós vamos eliminando as nossas tendências antigas, que foram construídas dentro de um contexto de evolução, né? Imaginemos nós, por exemplo, hoje nós estamos no ano de 2015, nós temos uma quantidade enorme de informações da vida espiritual, né? Temos muitas informações que vêm pelos livros espíritas, que vêm pelas reuniões mediúnicas espíritas, que vêm por todo esse contexto que a doutrina espírita nos traz, nos oferece, né? Mas, há 1.500 anos atrás, por exemplo, há 1.000 anos atrás, nós estávamos reencarnados, estávamos vivendo. Então, naquele momento, a nossa evolução intelectual, a nossa evolução dos sentimentos, estava harmonizada com as possibilidades daquela época. Não é verdade? Então, o que havia de fontes de subsídios, de informações, era o que ia formando a nossa base intelectual e a nossa base de sentimentos. São bases, são estruturas que nos trouxeram até hoje, que nos trouxeram onde nós estamos. Então, nós somos hoje aquilo que construímos ao longo das experiências reencarnatórias e também as experiências na vida espiritual enquanto espíritos errantes, né? O espírito, ele é errante, ele é considerado errante no intervalo de uma encarnação e de outra encarnação. Então, esse período que ele fica na vida espiritual, a doutrina espírita chama de espírito errante, né? Então, nós vamos evoluindo na carne, primordialmente evoluímos reencarnados, mas também evoluímos na vida espiritual. Então, hoje, com as informações que nós temos hoje, e principalmente depois da vinda de Jesus, nós temos como ir alterando essa nossa história evolutiva, né? Agora, por que Jesus fala em divisão, fala em espada, né? E aí nós trazemos um outro contexto que Jesus nos ensina, porque essa divisão, ela realmente, ela implica numa renúncia, muitas vezes num trabalho difícil, né? Basta a gente lembrar da história da vinha, né? A vinha produz a videira produz a uva, né? E Jesus é o Senhor da vinha, não é verdade? Agora,
a uva produz o vinho. Agora, para que a uva produza o vinho, ela tem que ser macerada, né? Ela tem que ser estraçalhada, ela tem que ser amassada. Aí então ela vai produzir o vinho. E esse é o nosso contexto. Esse é o contexto dessa espada que Jesus nos apresenta, né? É essa maceração íntima. É como se nós fôssemos essas uvas, né? Jesus está nos dizendo isso. Nós somos essas uvas que, para produzir o vinho, nós precisamos desse trabalho, muitas vezes de renúncia, de sacrifício, de sofrimento, né? Muitas vezes esses contextos fazem parte dessa nossa transformação de uva em vinho. Então, por isso que o símbolo da espada, esse símbolo de espada, né, aparentemente de conflito, de guerra, de instrumento forte, enfim, esse símbolo ele está relacionado a esse contexto de luta íntima, de transformação íntima, né? Então, para que a gente possa nos transformar, nós precisamos muitas vezes passar por esses processos, como a uva passa para que ela se transforme em vinho. Então, essa divisão é uma divisão interna, é uma divisão íntima, uma divisão que cabe a cada um de nós dentro da nossa casa mental, né? Então, esses contextos, eles estão relacionados ao nosso passado, à nossa dificuldade, às linhas ortodoxas, radicais, extremamente legalistas, né? Tanto no campo do intelecto, como no campo do sentimento, né? Então, com a proposta da lei do amor, Jesus quer nos retirar desse contexto da lei para nos lançar num contexto do amor. Tá? Agora, esse processo de transformação é um processo idêntico a esse que a uva produz o vinho. É, muitas vezes, maceração, não é? Tem que ser amassada, e muitas vezes isso está relacionado, dentro de uma analogia, ao sofrimento. Né? Ao sofrimento, à renúncia, às sérias disciplinas. Né? Então, essa é a espada que Jesus nos propõe. Né? E nós temos no livro Ave Cristo, quando o pai de Tassiano, Quinto Varro, desencarna nos braços dele, né? Ele vai dizendo para o filho: perdoa, 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 tem o coração brando. É justamente esse processo de mudança da lei trazida por Moisés, a mudança do regime da lei para o regime do amor trazido por Jesus, né? Para que a gente possa transformar-nos em vinho, né? Para que a gente possa entender esse contexto de mudança e de transformação espiritual para melhor, né? É como se o pai dele estivesse dizendo o seguinte: meu filho, põe um ponto final nesse ciclo de ódio, põe um ponto final nessa história, aprenda a perdoar, aprenda a viver dentro da lei do amor, porque se nós continuarmos abrindo ciclos que estão se fechando dentro dessa concepção da lei de Moisés, do olho por olho, do dente por dente, nós nunca vamos fechar esse contexto de dor e de sofrimento, né? Então, essa espada que Jesus propõe, eu vim trazer a espada e não a paz, né? A paz é aquela paz imaginária, na verdade, porque e a gente às vezes vê assim as pessoas uma dificuldade muito grande de perdoar. Realmente, às vezes o primeiro perdão é muito difícil, né? Às vezes a gente vai perdoar alguém e a gente fala assim: nossa, mas eu não estou me conhecendo mais. Eu sempre fui tão severo, sempre fui tão bravo, tão rigoroso. Um fato como esse, eu jamais perdoaria, estou aqui perdoando, não estou me conhecendo mais, como eu estou diferente.
e a própria pessoa resiste àquele perdão, né, de estar liberando aquele perdão, ela sofre por estar perdoando, né, ela se sente fraca, ela se sente, enfim, se sente mal, porque é justamente esses momentos de luta. Há uma luta, há um conflito, né? Ela imaginava que estava vivendo uma paz, né, fundamentada nos regimes da lei, é uma paz imaginária, né? Ela dura um certo tempo, enquanto essa base, esse alicerce é construído, ela proporciona uma certa estabilidade no campo psíquico. Mas com a evolução, ela precisa ser substituída. Não é verdade? Então, esse conflito de quem está perdoando, quem está começando a perdoar mais, os primeiros perdões são mais difíceis mesmo. A pessoa se sente mal, se sente fraca, mas depois ela vai criando um hábito, ela vai se condicionando e aquilo vai sendo menos doloroso para ela, né? Vai ferindo menos o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e, e ela vai com o tempo fazendo com que o perdão seja uma prática comum dentro da sua vivência, né? O Espírito Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, nos ensina que a própria compaixão, ela é exercitada, é um exercício, né? Então, tem que ser repetida sempre, para que ela se consolide, para que ela se incorpore no nosso estilo de vida, principalmente a nossa vida mental, a nossa vida espiritual, né? Então, essa espada que Jesus propõe, ela está relacionada diretamente nesse contexto, dessas lutas, dessas mudanças de comportamento. Nós, muitas vezes, temos uma dificuldade de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, né? Mas a gente vai se libertando desse egoísmo e começa a fazer ao outro, a pensar antes de fazer. Falar, será que eu gostaria que fizessem isso comigo? A gente vai pensando, vai analisando e, de repente, vai mudando, né? Porque esses processos, eles se dão dentro de um processo de fecundação, né? O Espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, ele fala das fecundações materiais e das fecundações psíquicas, né? Então, todo o processo, esse processo que Jesus trouxe para nós, com o seu evangelho, com a sua vivência, com a sua vida, é um processo de fecundação, né? E essa fecundação, ela demanda um tempo para que ela possa florescer, para que ela possa dar os seus frutos, né? Mas isso é importante que a gente entenda e que respeite esse processo, porque a gente transformar pai e mãe dentro de nós, tem que haver realmente muita honra, muito respeito. É aquilo que Jesus propõe, né? Honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe, né? Mas sempre no sentido de modificar, no sentido de transformar, né? Nós temos que fazer esse processo com absoluto respeito a nós. E que tipo de respeito é esse? É nós entendermos que, ao errarmos na nossa trajetória evolutiva, e a gente erra porque nós estamos ainda no início dessa jornada de evolução, então nós estamos muito mais próximos dos erros do que dos acertos, né? Então nós erramos, nós nos equivocamos. Mas isso faz parte desse processo de evolução. Nós precisamos respeitar isso, precisamos honrar a isso, né? Então, nós temos que ter respeito por nós. Olha, eu tenho essa dificuldade nessa área, tenho essa dificuldade nessa outra área. Penso assim, sinto assado, tenho dificuldades assim, dificuldades. Vamos trabalhando isso com muito respeito, mas trabalhando no sentido de transformar, né? E aí vem esse processo todo de transformação, de modificação
dessas linhas evolutivas relacionadas à inteligência, que o Evangelho simboliza na figura de pai, e as linhas evolutivas relacionadas ao sentimento, que é trazido como símbolo a mãe, né? Então, respeito àquilo que somos, mas transformando, modificando. E nós temos, para esse processo de transformação, temos o Evangelho de Jesus, né? O processo de transformação é simples? Não. Ele exige respeito àquilo que somos, né? Ele exige estudo, ele exige compreensão das leis divinas. É um processo realmente de esforço pessoal, né? Mas nós temos os subsídios, temos as bases, temos o Evangelho de Jesus, temos agora a doutrina espírita, para que possamos implementar essas modificações. E a partir daí, então, nós vamos nos adequando às leis divinas. A nossa vibração passa a ser diferente, né? Nesse momento de transição que nós estamos vivendo, esses processos de transformação de pai e mãe, que são as linhas evolutivas da razão e do sentimento, nesse processo de transição, isso vai se dar agora de uma forma mais pujante, mais forte, né? Todos nós seremos levados a vivenciar experiências que estão nessas linhas de pai e mãe, mas para fazer uma releitura dessas experiências. Tá? É como se nós tivéssemos praticado uma sequência de erros, de equívocos, e esses erros e equívocos agora vão ser apresentados a nós de uma forma muito carinhosa, de uma forma supervisionada pelos nossos mentores, pelos nossos guias, tá? E nós vamos fazer uma releitura disso, porque isso não se perde, isso está ali, isso é a nossa história. Mas nós vamos mudar as estruturas vibracionais desses registros. Tá? Por que nós precisamos fazer isso? Porque esses registros, eles vão nos impregnando cada vez que nós modificamos as nossas formas. E a impregnação magnética nas nossas células perispirituais e físicas, elas estão relacionadas diretamente ao nosso destino, à lei de causa e efeito. Tá? Então, nós precisamos modificar esses registros que estão na nossa memória profunda. Tá? A memória é um dos departamentos da nossa casa mental e serve justamente para fazer esses registros. Aliás, uma outra função da memória é a função de esquecer, né? Então, nessa nossa faixa evolutiva, a memória ela tem uma função muito importante, porque além de fazer os registros, ela também tem a função de nos fazer esquecer. Tá? Mas, para a mudança da nossa vibração, muitos desses registros estão sendo trazidos à tona, estão sendo trazidos à superfície, estão sendo trazidos ao nosso conhecimento, para que nós possamos, então, fazer uma releitura. Como é que a gente vai fazer essa releitura desses registros? Com as bases do Evangelho. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, qual é a maior referência de amor que nós temos? Primeiro, amar a nós. Né? Porque se nós temos que amar ao próximo, como vamos amar a nós mesmos, então primeiro nós temos que aprender a nos amar. Não é verdade? Então nós precisamos primeiro cuidar desse nosso contexto, até porque se a gente quiser seguir no encalço do Cristo, servindo, ajudando, nós precisamos nos resolver primeiro.
não é verdade? Porque como é que nós vamos amar ao próximo se nós não nos amamos? Porque a proposta do Evangelho é, primeiro, você precisa se amar, dentro de um contexto muito amplo, para depois, então, ajudar aqueles que estão na mesma rota de evolução, na mesma trajetória. Então, esses registros vêm e nós vamos, então, repensar, fazer uma releitura dentro de uma proposta de auto-perdão, né? Sim, eu errei naquela época, uma encarnação passada, foram há séculos atrás, foram milênios atrás, eu errei, peço perdão àqueles a quem eu perturbei, mas naquela época eu não tinha as informações, os conhecimentos, não estava nesse projeto de reforma, de mudança que estou hoje, né? Então é dentro desse contexto que nós vamos fazendo essa modificação de pai e mãe, né? É essa espada que Jesus nos traz, né? É essa questão, porque realmente é um momento difícil, é um momento em que a uva está sendo macerada para produzir o vinho, né? É um momento importante na vida de cada um de nós. E assim nós vamos nos auto-perdoando e vamos entrando numa vibração mais proveitosa para nós. Tá? Todas as vezes que nós desencarnamos, nós temos a liberação dos registros da nossa memória profunda. Então, no processo de desencarnação, está no livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos... Aqui tem uma pergunta, como assim? A memória não é só para lembrar? Verdade, da Sheila Maria Rangel Marques, né? Sim, Sheila, é isso mesmo. A memória também, a nossa casa mental, o departamento da memória, além de fazer os registros das nossas experiências, né? E essas experiências geram reflexos que têm uma relação direta com o nosso destino, com a nossa vibração, mas a memória também tem a função de produzir o esquecimento temporário, enquanto estamos encarnados, não é verdade? É graças a essa possibilidade da memória que nós reencarnamos, por exemplo, vamos supor que estamos numa família em que estamos reencarnados com alguns inimigos, né? Se nós soubéssemos ali que aquelas pessoas são nossos inimigos, são nossos adversários do passado, isso iria perturbar muito a nossa espontaneidade e a nossa trajetória de vida, né? Então a memória, ela cria esse esquecimento temporário para nos favorecer um trabalho de reconstrução, né? Então a memória registra nossas experiências, nos faz lembrar, mas quando estamos encarnados, ela tem essa função também de nos ajudar a esquecer todo esse contexto que nos vai favorecer a construção de novas experiências, né? Então, quando nós desencarnamos, todos esses registros, eles impregnam magneticamente as células do corpo espiritual. Porque quando nós voltamos para o mundo espiritual, nós precisamos de um corpo espiritual, né? Então, e quando nós reencarnamos, quando nós deixamos o corpo espiritual, né, e nós vamos agora viver num corpo de carne, também as células do corpo de carne recebem a impregnação desses registros de memória, né? Então, nós sempre estaremos vivendo, tanto encarnados como desencarnados, estaremos vivendo dentro de um clima que está registrado dentro de nós próprios. Por isso que é importante que esses registros venham à tona. Muitas vezes, nessa fase de transição, a pessoa vai tomar conhecimento de reencarnações passadas, de vidas passadas, momentos às vezes complicados, difíceis, infelizes, né? Mas é necessário que isso venha para que possa ser feita uma releitura disso.
a partir desses novos contextos que Jesus nos oferece, né? Então, essa divisão entre pai e filho passa por esse processo, da gente saber de onde estamos vindo, o que fizemos e o que precisamos modificar, né? E isso, muitas vezes, traz realmente esse aparente conflito. Porque se nós soubemos, por exemplo, que fizemos coisas complicadas, desagradáveis no passado, e que, desculpe, e que estamos continuando a fazer isso no presente, e de repente nos vem essa informação, isso vai gerar um certo conflito, porque a gente está fazendo isso agora e já sabe que estamos fazendo isso há muito tempo e que precisamos mudar esse comportamento. Precisamos mudar essa conduta, né? Então, isso vai trazer um conflito? Sim, pode vir a trazer um conflito, sim. Às vezes a pessoa, ciente dessa necessidade, ela vai ter que adotar disciplinas, vai ter que adotar condutas que muitas vezes, se ela não soubesse disso, ela não iria adotar, né? Então, há sim um aparente conflito, mas é dentro de um contexto de promoção, de renovação, né? E nós, efetivamente, para que a gente possa permanecer neste planeta, este planeta está entrando numa fase de regeneração, né? Nós precisamos mudar a nossa vibração, nós precisamos melhorar as nossas vibrações, né? E nós só faremos isso a partir desses registros profundos que o Evangelho, que Jesus chama de pai e mãe, né? Quando a gente vai então remexer nisso para melhorar. E só há uma possibilidade de fazer isso, que é através dos ensinamentos de Jesus. Por isso ele fala, eu não vim trazer a paz, né? Eu não vim trazer essa comodidade na repetição das condutas antigas, né? Então está todo mundo conformado, está todo mundo vivendo o que já viveu, continua com os mesmos defeitos, continua com as mesmas dificuldades. Eu não vim para isso, eu vim para ajudá-los a transformar isso, né? Então, nada de comodidade, nós vamos trabalhar o aprimoramento desses registros. Isso vai ser difícil? Pode vir a ser difícil. Pode dar trabalho, né? Pode exigir sacrifícios e renúncias. Pode sim. Mas é o mesmo caminho da uva. A uva só produz o vinho se ela for macerada, né? Se ela for esmagada. Aí ela produz o vinho, que é uma bebida muito agradável, né? Então, não tem outro caminho. Então a gente adota os princípios que Jesus nos ensinou, adota os ensinamentos do Evangelho, adota esses conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece e vamos então promovendo todo esse contexto de reforma íntima. Não é verdade? É por isso então que, vendo o pai morrer nos próprios braços, Tassiano então recebe essas orientações, né? Perdoa, ouve o Cristo, né? Segue o Evangelho, que é para fechar esses ciclos antigos de caminhar na lei e passar a caminhar no amor, né? Então, a moral estranha, esse capítulo fantástico que Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai se transformando aos poucos em algo muito agradável de ser estudado, né? Na medida que a gente vai compreendendo esses símbolos, né? Porque não havia outro jeito. Imagina como é que Jesus, naquela época, ia ensinar, falar de casa mental, falar de id, ego, superego, né? Ia falar de córtex, de lobos frontais, de cerebro. Não tinha como Jesus falar desse jeito, né? Então Jesus utiliza símbolos muito harmonizados com o processo de evolução, né? Então Jesus foi muito criterioso no seu processo, ele é mestre, né? Ele recebeu de Deus esse voto de confiança para conduzir a nossa evolução. Então Jesus seleciona os termos, seleciona todo um contexto
pedagógico para nos ensinar. Né? Então, hoje, se Jesus estivesse entre nós, com certeza ele utilizaria termos que a ciência já comprovou, já demonstrou. Certamente Jesus iria utilizar esses termos, né, para nos trazer esses conhecimentos. Naquela época, ele trouxe os mesmos conhecimentos, porém usando símbolos, mas são símbolos que estão harmonizados com todo o processo de evolução. Né? Basta que a gente estude, a doutrina espírita nos apresenta as chaves para esses estudos, né, para a gente decifrar esses símbolos, e nós vamos então caminhando com esses estudos, decifrando esses códigos divinos, aplicando em nossas vidas, e a partir daí então vamos nos encontrando numa condição melhor, espiritualmente falando, vibrando de uma forma diferente e tendo mais harmonia, mais felicidade, mais paz em nossas vidas. Né? Bem, nós sabemos que é extremamente difícil substituir o nosso amigo Carlos Alberto, né? Mas esperamos ter sido úteis, né, dentro das nossas possibilidades. Agradecemos a todos que estiveram conosco aqui na sala, aqueles que nos acompanharam pelo YouTube, né? Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade de servir, de estarmos aqui colaborando, mesmo que infimamente, na sua seara. Né? Mas estamos também neste projeto de reforma íntima, nessa tentativa de melhorarmos a nossa intimidade psíquica, emocional, afetiva, enfim, a nossa vibração espiritual. Agradecemos a todos, que Jesus nos abençoe. Estaremos sempre aqui, sempre que as oportunidades surgirem, estaremos sempre aqui partilhando um pouco dessa doutrina de luz que tanto nos alegra, que tanto nos harmoniza. Que Jesus nos abençoe, fiquemos todos na paz de Jesus em nossas vidas. Muito obrigado.